Uma fisioterapeuta me procurou recentemente, porque ela tinha recém aberto um consultório e não tinha paciente nenhum. E eu fui bem transparente com ela, assim, olha, vou ser bem honesto contigo, tu não tá precisando de uma assessoria de imprensa agora. Se tu tivesse dinheiro sobrando pra torrar, eu sou bem honesto, né? Ótimo, a gente aciona aqui, eu te indico uma agência de um amigo meu, para ele fazer conteúdo para ti, a gente já entra com tráfego pago também, e em paralelo a Paz e Lima vai executando assessoria de imprensa para aí começar a te posicionar nos veículos. Legal? Mas como não era o caso dela, e ela tinha que fazer escolhas, eu falei assim, fulana, vou começar a entrar com caldo aqui, tá, gente? Então a gente vai devagarzinho entrando com a concha do caldo, que já tá quente, para ir regando aos poucos esse arroz. Interessante que esse pré-cozimento do arroz foi feito com vinho, azeite e manteiga, né? Praticamente. Isso. Em alguns outros risotos, tipo, tem uma receita de risoto também com alho poró, mas um risoto de camarão, que também depois do vinho branco vai suco de laranja. Olha. Então essa etapa do pré-caldo, tu pode ser criativo e aromatizar da forma que tu achar interessante. Perfeito. Mas já tá um cheirinho bem gostoso por aqui. Então, nesse caso, essa fisioterapeuta que eu acabei dispensando, a gente tem que aprender a dizer não para clientes também, é porque eu sabia que ela ia se frustrar com o trabalho. Porque o trabalho de assessoria de imprensa se torna perceptível para o cliente a médio e longo prazo. Ô, Davi, mas ali, na verdade, tu não dispensou, tu foi honesto com ela, né? Tu disse pra ela, olha, na verdade, nesse momento, tu não precisa de um assessor, tu precisa de um marketing, tu precisa de outro tipo de projeto. Né? E muita gente, no meu papel, não faria isso, né? Assumiria o cliente só para não perder o dinheiro. A venda. Mas daí acaba frustrando, e pior do que frustrar o profissional, é queimar o nosso mercado. Poxa, mas eu já fiz assessoria de imprensa. Não dá resultado. Então acontece muito isso. Ou de profissional que não sabe dizer não, porque o que eu falei pra ela? Não é que eu não queria atender ela, eu quero atender ela. Eu falei que não era o momento certo. Eu falei que a gente podia voltar a conversar em X meses. É timing, né? Daí conectei ela com um parceiro, né? Isso acontece muito também, né? Porque tem gente que me conhece, que confia em mim, confia no meu olhar para a comunicação, e mesmo que eu não esteja executando aquela tarefa em específico, poxa, Davi, mas eu quero tu junto na estratégia para a gente colocar isso para funcionar. Tamo junto? Vamos. Daí tu tá me questionando no início quais soluções a gente vende. Uma das soluções que eu vendo é diagnóstico de comunicação. Tu tá com a tua empresa lá toda embolada, os teus posts não estão dando resultado, tu não sabe nem direito quem que é o teu público, tu precisa de um profissional que sente lá e faça uma investigação para ver o que precisa melhorar dentro dar uma direção da tua comunicação. Eu vou ver se o teu site precisa ser atualizado, se tu precisa ativar um blog, se tu precisa ativar uma newsletter, a linguagem, se tá legal ou não tá legal os conteúdos que estão sendo produzidos pelas redes sociais, se estão ativadas as redes sociais corretas. Tem muita gente que ainda não tá aproveitando o LinkedIn da forma que pode ser aproveitada, né? Isso vale tanto para profissionais e empresas, como para os próprios veículos de comunicação, né? Eu gosto de mencionar o caso de uma amiga minha, Ana Paula Dalk, que tem o portal Economia SC, ela é de Blumenau, mas ela se mudou aqui para Floripa. Ela é hoje o veículo de comunicação de Santa Catarina com mais seguidores no LinkedIn. Olha. Porque ela foi um veículo, obviamente ela é bem nichada, né? Ela noticia empreendedorismo, inovação, economia, startups. Então, para o veículo dela faz muito sentido ela ter força no LinkedIn, né? Então, assim, se tu entrar lá no LinkedIn de Economia SC, ela tem muito mais seguidores do que os grandes grupos de comunicação de Santa Catarina. Porque os grandes grupos não tiveram esse olhar, né? Ok, a NSC não tem como, porque ela ela noticia segurança, noticia política. Tem como, claro que tem como. Ela poderia aproveitar todas as notícias que ela explora. É quase que replicar, né? E de repente replicar só as que fazem sentido para o LinkedIn, né? Então, assim, é interessante dentro desse diagnóstico de comunicação, a gente avaliar o que a empresa precisa. Tá? Se a assessoria de imprensa entrar já no primeiro momento, a Paz e Lima Comunicação entra já nesse primeiro momento. Se não, a gente aciona fornecedores, aciona braços. Perfeito. E falando da liderança, assim, né? Como é que o Davi lidera o empresário, o criador, né? Porque tem que ter a questão da criatividade, o comunicador, porque tem que ter um pouco disso, esse jornalista. Como é que tu faz esse gerenciamento
todo do teu dia, da tua agenda, como é que tu Não faço. liga e desliga essa chave, entendeu? Chega lá no cliente, não, agora é o empresário que está falando, não, agora é o assessor de imprensa, não, agora é o jornalista. Como é que funciona isso? Olha, Rodrigo, eu vou te dizer que eu tenho bastante dificuldade de gerir. Tá? Tanto de me gerir, quanto de gerir os outros. Hoje a Paz e Lima, a gente é uma agência pequena, né? Somos ao total em 5 ou 6 pessoas. 5 pessoas. 5 ou 6. Onde eu tenho um braço financeiro, né? Que até pouco tempo atrás eu não tinha. Então eu misturava muito essa questão do dinheiro do Davi com o dinheiro da empresa. Então isso hoje é bem mais organizado, perto do que já foi. Essa pessoa também me ajuda numa gestão de processos, também me ajuda com contratos, que eu sou diferente da pessoa lá que tu achava que tinha tino para exatas lá na contabilidade, eu não tenho nenhuma afinidade com isso. Reviso ali o contrato, passo o olho, mas não é comigo, eu não gosto de me envolver. É mais para dizer se o caminho tá certo ou E não. acho bem importante tu delegar isso, né, Rodrigo? Para eu, de fato, me concentrar no que eu sei fazer. E às vezes o empresário tem que fazer isso, né? Ele tem que entender o limite dele, até para focar no negócio. Né? A gente não é bom em tudo. É? E hoje eu posso te falar que eu tô cercado de pessoas que são melhores do que eu no que elas estão atribuídas a fazer. Uma das pessoas que eu recém acionei pro nosso time é a Sandra, uma jornalista incrível. Eu chamei ela de sênior recentemente, ela se ofendeu achando que eu tava chamando ela de velha. Eu falei, Sandra, para, sênior eu também sou. O que eu quis dizer que não... tem talento, né? O que eu quis dizer é que era uma pessoa experiente. Que eu não queria uma pessoa muito jovem com pouca experiência para aquele posto. E foi uma parceria que está funcionando muito bem com a Sandra. Ela está à frente aí comigo de contas importantes dentro da Paz e Lima. Entre elas, Cota Empreendimentos, que é uma construtora, AutoQI, que eu nem conhecia, pra gente ver o quão Floripa é potente, a gente não tem nem essa noção, né? Em Floripa existe a AutoQI, que é a mais relevante, eu diria, empresa de desenvolvimento de softwares para engenharia e construção civil da América Latina. São gigantes, são uma potência, é um prédio inteiro ali no centro de Florianópolis, e o que eles desenvolveram em termos de tecnologia para erguer prédios é usado no mundo inteiro. O Sena Tower em Balneário Camboriú está sendo erguido com a tecnologia deles. Só para citar um exemplo. Aqui, à medida que vai secando o caldinho do arroz, a gente vai adicionando aos poucos mais caldo. Quando é que a gente prova, gente? Quando é que a gente prova isso aqui? A gente vai calcular mais ou menos... Olhando para o grão do arroz, tu vai vendo que ele ainda precisa cozinhar mais, tá vendo? Mas o arroz do risoto, a gente tem que cuidar para não passar do ponto. Então a ideia é que ele fique um pouco al dente. Davi, agora é o seguinte. Como um cara que quase foi de exatas, vamos botar assim, tá no mundo corporativo, ligado a algo tão formal quanto assessoria de imprensa, foi um cara do mundo da festa, né? De beach club, cuidando de eventos desse tipo, assim. Como é que foi isso para ti e como é que tu fez essa transição? A transição foi bem delicada, assim. Aliás, até hoje tem muita gente que acha que eu sigo nessa área. Tem gente que eu reencontro, assim, pergunta como estão os eventos, como estão as festas. Porque eu fiquei tanto tempo envolvido nisso que as pessoas têm dificuldade de desvencilhar essa imagem, né? Mas assim, lá no tempo do Bem na Foto, ainda que eu era colunista, naquele tempo eu já comecei a flertar com tudo ao mesmo tempo. Eu estava trabalhando como colunista e em algum momento eu já passei a assinar a lista VIP de balada, em algum momento eu já passei a ser convidado para ser a RP de uma casa noturna, depois eu já estava trabalhando com Beach Club de Jurerê, eu fiquei por pelo menos 10 anos trabalhando em todos, eu fiquei 10 anos sem ter Réveillon, trabalhando nos Beach Clubs, no Taiko principalmente. Depois no Café Della Musique. Em todas essas empreitadas, eu era um misto de promoter, relações públicas e assessor de imprensa. Então eu sempre entreguei esse combo, né? Que, querendo ou não, pra época era bem diferenciado. Ou a pessoa era uma coisa ou era outra, né? Então, bem na entrada do Jurerê, existia uma balada chamada KM7, no início dos anos 2000. Eu também era promoter e assessor de imprensa ali. E que era o mesmo dono do Taiko, do Beach Club Taiko, que era o Leandro Adegas.
Então, com o Leandro eu aprendi bastante coisa. Ele me dava muita autonomia para trabalhar, confiava muito no meu trabalho. Então, eu tive essa sorte de ter acesso a pessoas e a certas empresas que me deram muita autonomia para eu aprender, para eu acertar, para eu errar, para eu testar, sabe? A própria, ali dos meus 20 e poucos até 31 anos, agora não sei exatamente de cabeça, eu trabalhei por 5 anos também como editor-chefe de uma revista de música eletrônica, a House Mag. Foi outra grande experiência, onde também eu mesclava o Davi jornalista, o Davi que escrevia, o Davi que mapeava pessoas para recrutar como colunista, revisava esses textos. Nossa, eu lembro que vésperas de fechamento da revista, era uma loucura, assim, a gente virava madrugada tomando energético para finalizar a revista. Acho que a gente já está quase no ponto do arroz aqui. Já vou desligar o caldo lá de trás. Acho que já vamos caminhando para os finalmente, senão o arroz vai ficar muito passado. Para lá mais uma vez. Deixa eu fazer uma pergunta para ti, Davi. Não sei se quer concluir um pouco do que estavas falando, ou posso já... Pode ir. Posso atravessar outra pergunta aqui? Eu sou leigo nisso, né? E acho que boa parte das pessoas também. Qual a diferença de relações públicas, do RP que tu falou, e do assessor de imprensa e do jornalista? Como é que é essa triangulação? O assessor de imprensa, ele faz o meio de campo entre o jornalista que está lá na redação dos veículos, enviando sugestões de pauta, né? O jornalista que está na redação, ele tem que produzir matérias, né? Tá. Então, o assessor de imprensa tem que ter uma noção de que tipo de pauta pode interessar a quem está na redação, seja de um jornal, seja de um portal de notícias, seja de uma emissora de TV ou rádio, seja de um podcast. Eu acho que tal convidado, o Rodrigo vai se interessar em levar para o menu do líder como entrevistado, como eu já te mandei uma sugestão de pauta. Né? Então, o papel do assessor de imprensa é despertar no profissional de comunicação que está lá no veículo esse interesse. Já o Relações Públicas é um profissional um pouco mais abrangente, né? E quando tu fala de relações públicas, tu envolve outras atuações do profissional além do relacionamento com a imprensa. Envolve relacionamento com instituições, com entidades, com a comunidade no entorno. Então, relações públicas de uma empresa, ele vai atuar em outras frentes e fazer outras articulações além da assessoria de imprensa, entende? Ele não vai se comunicar exclusivamente com os veículos. Mas mais ou menos isso. Entrando no mundo da IA agora. A IA entra em tudo que é assunto, né? Agora não tem jeito. Sim. A comunicação, muitas coisas de comunicação, vamos falar assim, elas são possíveis de ser geridas e criadas por inteligência artificial. Claro. Isso chega a afetar o mercado ou existe um critério de relacionamento que faz com que tenha um diferencial? Como é que vai funcionar isso? Ou como é que está funcionando isso hoje? Afeta, já afetou todo mundo, e quem não fizer bom uso disso está perdendo tempo, né? Eu conheço colegas da área que são super reticentes. Não, imagina, eu não vou usar o ChatGPT para escrever nada. Isso é uma grande burrice. Né? Agora, o profissional, mas tá nítido. Tá bem divertido, aliás, acompanhar isso, que tu tá vendo um monte de gente que não sabia escrever nada e agora com textos impecáveis, né? Então o mercado... Escritas perfeitas. O mercado percebe, tu percebe isso em legenda de postagens no Instagram, tu percebe isso um monte. Mas assim, essas ferramentas de IA vieram muito para somar, acho que encurtam muitos caminhos, acho que abreviam várias tarefas que são muito braçais, meramente operacionais, e deixam espaço pra gente poder ser mais estratégico, ter mais tempo para atuar de forma mais estratégica. A palavra é estratégica, né? Então, assim, os pilares do meu trabalho não mudaram. Mas, obviamente, hoje eu faço uso de ferramentas de IA para montar um planejamento, às vezes para fazer uma revisão de um texto, às vezes para ter uma ideia. Putz, esse título aqui não tá legal. Preciso de novas opções de título, sabe? Então, assim, a IA é um braço direito de todo mundo hoje em dia. Os profissionais da comunicação não poderia ser diferente, né? Então, assim, eu não vejo como uma ameaça, porque eu, Davi, sempre me destaquei, modéstia à parte, pelos meus diferenciais, né? E os meus diferenciais quais são? O relacionamento próximo com o cliente, esse papel consultivo, né? No qual o cliente quer ouvir a opinião do Davi. Davi, o que a gente deve fazer agora?
né? O que a gente deve comunicar agora? Para quem? Será que faz sentido falar sobre isso? As pessoas confiam, então, em mim, entende? Então, assim, de que forma o texto vai chegar aos finalmente, se a equipe do Davi escreveu, se foi o Davi que escreveu, se teve ajuda de uma ou duas IAs para aquele texto, isso é detalhe, né? Isso é detalhe. Então, isso é muito pequeno ficar achando que vamos perder nossos empregos. Quer dizer, alguns empregos podem ser que sejam perdidos, né? Mas essa análise da subjetividade a IA não faz, né? Que é o humano, né? Esse olhar diferenciado, esse olhar mais amplo, mais da sensibilidade de medir o subjetivo, de sentir o subjetivo, né? Eu acho que esse é uma grande sacada também, né? Sim. Ô, Rodrigo, eu tenho que te interromper, senão a gente vai perder o timing aqui. Bora! Eu quero acrescentar agora, qual que é o queijo que tu fez pra eu botar aqui? Tá aqui. Acho que tu fez pouco. Mas? Acho que a gente vai usar tudo. Então bora. Que agora, em teoria... Bora cortar. Então aqui adicionei o queijo grana padano, que eu espero que ele derreta, né? Vamos ver se o Rodrigo caprichou no corte. Rodrigo, pode me alcançar, por favor, a carne em tirinhas. Muito bem. A gente vai adicionar a carne. Davi, enquanto tu finaliza aí, fazer uma pergunta que eu gosto de fazer sempre para os meus convidados, que é uma pergunta de empatia com o empresário que está nos ouvindo, com o líder que está nos ouvindo, né? A gente sabe que tem muitas realidades empresariais, principalmente no Brasil, que são difíceis, né? Sim. Principalmente questões de imposto, uma série de coisas, né? E o empresário brasileiro, ele é um guerreiro. Sobrevivente. Então, o que tu diria assim, se a empresa fosse um prato, vamos pensar aqui, fazer uma analogia com o que a gente está fazendo aqui, qual ingrediente dentro do teu mercado não pode faltar para que ele tenha sucesso, para que esse prato não desande, para que ele se mantenha no processo? Acho que, em primeiro lugar, a autenticidade, né? Se tu traz a autenticidade no que tu vende, no teu discurso, em todas as tuas frentes de comunicação, as pessoas vão perceber que aquilo é de verdade, né? Que não é algo que foi feito... Claro que todo mundo visa lucro, né? A empresa visa lucro, não tem problema nenhum nisso. Mas se o que tu tá entregando pro mercado é diferenciado, é autêntico, não tem por que tu não se perpetuar no mercado, sabe? E isso vale tanto para o produto dele se manter no mercado, quanto para de que forma ele deve comunicar isso. Vou ligar mais um pouquinho aqui só. Acho que a autenticidade é o principal valor, Rodrigo. Essa seria a nossa dica ao empresário. Autenticidade. Autenticidade, isso envolve muita coisa, né? Ele acreditar em si, na sua intuição, né? Perfeito. Agora vamos finalizar, empratar e provar? Vamos. Bora. Hora da verdade? Hora da verdade. Vamos ver se ficou bom. Ele tá nervoso até agora, gente, porque ele disse que não dá pra prestar atenção na comida e falar ao mesmo tempo. Eu não lembrei de testar se o sal tava bom, eu esqueci de finalizar com manteiga. Ó, mas tá bonito. Olha só aqui. Rogerão, bate a foto aí. Olha só. Tá bonito ou não tá? Então bora. Pode ser sincero, Rodrigo. Vou ser sincero então. Pode passar embaixo da mesa igual a Ana Maria, não? Ficou gostoso? Pô. Delicioso. Tem detalhes, né? Sempre pra corrigir, mas no geral tá... Não, tá uma delícia. 7.9. Acho que tá sendo rigoroso. Davi, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Obrigado também. Espero que volte sempre, né? Foi bem legal a experiência. Obrigado também para a Saviane, né, que a gente tem que agradecer. Obrigado, Saviane, que é aqui do Eviva, esse espaço lindo aqui maravilhoso, no Casa Design, na SC401, que nos cedeu o espaço para a gente fazer essa gravação. É isso aí. Valeu, gente. Até a próxima, pessoal. Valeu. Pensado para quem cuida, trabalha e sonha. Alarme 365. Melhor em tudo. Perfeito para todos.
com proteção 24 horas, 365 dias por ano. Supervisionado pela maior central de monitoramento do país. Prático, digital e completo. Das câmeras inteligentes ao acionamento da polícia, segurança é com o alarme 365. Orcegups, atentos a tudo, o tempo todo.